Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Filocast. Primeiro de muitos, né, Felipe? Primeiro de muitos, é claro, e nesse programa nós falamos sobre pensamentos filosóficos de forma descontraída, não é mesmo, Zanotto? É mesmo. E nesse primeiro episódio, para inaugurar nosso Filocast, a gente conta com a ilustre presença dele mesmo, professor de Filosofia e Literatura, Doutor em Direito, nosso querido amigo Telmo Telmo Olímpio! Muito bem-vindo aí, Telmo. Cheguei. Prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa nossa edição 0, né, do nosso podcast. Seja muito bem-vindo aí, Telmo. Nós agradecemos muito a você e a principalmente o Colégio do Bosque, que sem ele nada disso aqui seria possível, né? Sem ele a gente não teria feito essa grande estrutura aqui que a gente está montando aqui. Foi tudo graças a eles. Nossa equipe de produção, o Ricardo, o Guilherme, o Vitor, o Dani, o Arias, todos eles aí sempre ajudando a gente e todos os nossos patrocinadores, né? Que sem eles nada disso seria possível. Sim, nossos patrocinadores que ajudaram a financiar e a arquitetar todo esse projeto aqui, também sem eles esse estúdio aqui, nada disso seria possível. Nossos patrocinadores, a construtora Patrão, a advocacia Cury Teodoro de Oliveira e Roots Advogados Associados. Agradecemos muito todos esses que ajudaram muito em toda a formação do nosso podcast, certo? Tá, então aqui, Telmo, pra gente começar, né, de fato, o programa, a gente queria te perguntar por que surgiu essa ideia de fazer um podcast sobre a filosofia, de onde surgiu essa ideia, como tudo isso aconteceu? Essa é uma preocupação do colégio, né, do Colégio do Bosque, que dá uma formação integral aos alunos, uma formação humana, além da formação acadêmica. E eu acho que a filosofia vem no meio dessas duas coisas, né, que os alunos consigam desenvolver o pensamento racional, crítico, né, e conseguir também dialogar com a sociedade que os cerca, né, com a realidade que eles vão enfrentar após o colégio, com a universidade, com a sua vida adulta. E já era uma preocupação do colégio desenvolver o pensamento filosófico dos alunos, e uma das primeiras iniciativas, talvez, que nós tivemos para isso foi o Café Filosófico, né? Em que os alunos tinham a oportunidade de apresentar trabalhos sobre autores e temas que fosse do interesse deles, para eles conhecerem novos livros, novos pensadores, novas ideias. E o Café Filosófico foi um projeto que trouxe muitos pais aos colégios, né? Trouxe uma oportunidade muito boa para os alunos desenvolverem sua capacidade também de retórica, de oratória, de perder o medo de falar em público. E na última edição do Café Filosófico, né, nós tivemos a participação de um professor universitário, o professor Gustavo França, que por acaso está no México, né, se mudou para lá, e ele veio falar sobre Kant, né, que era a especialidade dele. E isso abriu para nós uma ideia interessantíssima, né? Que os alunos pudessem dialogar com outros professores de filosofia, com outros pensadores, com outras possibilidades, né? A filosofia é muito ampla, né? Como eu falo, dá para se fazer filosofia de tudo, basicamente, né? Então surgiu a ideia de que a gente tivesse mais coisas assim que os alunos que nós pudéssemos trazer pessoas de fora, pessoas que pudessem falar para os alunos e que os alunos pudessem ter esse diálogo com essas pessoas. E hoje em dia, uma coisa que está muito em alta, todo mundo escuta no carro, no banho, em casa, antes de dormir, quando acorda, é um podcast, né? Todo mundo tem alguns podcasts que conhece, que se comenta, não é? Que veio a substituir o rádio aí, ou não veio complementar, né? Que as rádios também viraram um sistema meio que de podcast. Então eu fiquei pensando, por que não fazer um podcast de filosofia, né, em que os alunos pudessem convidar pessoas para falar sobre filosofia, para tratar com eles, né, para dialogar, né, e fazer essa coisa mais, digamos assim, mais descontraída, e também favorecendo o aprendizado. E junto a isso surgiu duas coisas, né, a ideia que o colégio já estava pensando em fazer uma sala de gravação como essa, né, para podcasts, para outros eventos, e a mostra cultural, né, sobre empreendedorismo, que a ideia era que os alunos desenvolvessem um produto educacional, né? E me pareceu que as duas coisas calhavam bem, e o podcast é um grande produto educacional, né? Eu não tenho dúvidas disso, e eu dei a ideia de que a gente poderia desenvolver isso com a segunda série, né? Claro, né, os alunos abraçaram de cara o projeto, e isso aqui eu só dei a ideia, né? Na verdade, quase tudo isso aqui foi desenvolvido pelos próprios alunos, né? Que abraçaram, que quiseram, e estamos aqui, né? Estou muito feliz desse seu programa 0, né? E de estar participando com vocês, obviamente.
E foram meses, né, de pensamentos, de desenhos do programa, de como ele seria, de como poderíamos fazer, de quem poderíamos convidar. Enfrentamos muitas dificuldades, né, porque a gente não conhecia tudo sobre esse universo, mas acho que a gente aprendeu muito, né, nesses meses. E agora eu acho que é um projeto que tem só a melhorar, a se aprimorar, a se aperfeiçoar e que possivelmente, mesmo depois que vocês deixem o colégio, né, já que vocês estão no ensino médio, talvez vocês venham aqui como convidados dos nossos próximos alunos, então eu espero que seja um projeto que se perpetue aí no tempo, né? Com certeza, então. Esse é um projeto que vai ser só ir pra frente, só progresso a partir daqui. E é uma coisa que realmente está muito em alta, que você vê em todo lugar, podcast, que, assim, é um bagulho que as pessoas, elas valorizam muito hoje em dia. E eu queria saber se você já teve algum outro contato com isso, com esse formato aqui de podcast, de rádio, alguma coisa assim. Saber se é a sua primeira experiência ou se você já sabe um pouquinho do formato. Bem, eu sou um ouvinte, né, de podcast, né? Eu escuto podcasts assim quase diariamente e escuto rádio também, geralmente quando venho trabalhar. Então assim, eu gosto, né, de escutar, de ouvir entrevistas, né, de ouvir as notícias e tal. Mas tive uma experiência assim, quando eu estava na faculdade de filosofia, eu tive a oportunidade de apresentar alguns programas, né, na rádio. Fui convidado para isso e o nosso programa era meio de entrevista, assim, né? Nós chamávamos alguém, uma pessoa, e era mais para falar sobre a vida, né? Entrevistávamos a pessoa e tal. E isso era bem interessante, né? Saber que uma outra pessoa estava escutando lá, sei lá, de qualquer outro ponto da cidade, e, ao vivo, o que a gente estava falando, era bem interessante. Então eu tive essa pouca experiência, mas é uma, digamos assim, essa ideia de rádio, podcast é uma coisa que me agrada, assim, eu acho legal, acho que quando a gente pensou que o rádio talvez estivesse perdendo espaço pro audiovisual, acho que os podcasts mostraram que o áudio tem muito aí a contribuir, né? Você lembra qual que era o nome desse sua rádio aí, coisa? Eu apresentei na Rádio Catedral do Rio de Janeiro, né? Que legal, que legal. Eu só não lembro o nome do programa, tô ficando velho, mas era bem legal mesmo, assim. Tá, agora eu queria te perguntar sobre os patrocinadores, como é que eles funcionam assim, por que a gente pensou nisso e qual a função deles principalmente? Em geral, um programa assim de podcast demora um tempo, né, para conseguir se desenvolver, né, ter vários ouvintes, vários assinantes. A gente está no nosso programa zero, né, mas provavelmente a gente daqui a pouco vai ter 100, 200 episódios, né. Vamos ter várias pessoas escutando esse episódio que foi gravado há muito tempo, né, assim espero. E em geral a gente precisava, como dificilmente a gente pode monetizar assim no início o nosso canal, né, a gente precisava de pessoas que nos apoiassem, que acreditassem na ideia, né? E eu acredito que os pais compraram essa ideia, né? Assim que a gente começou o projeto, vários pais se interessaram por ajudar, ou gostaram, acharam interessante. A gente mal criou o nosso Instagram, né? Vários pais já seguiram, assim, livremente, acharam muito legal. E uma ideia que surgiu, né? Que também foi dada pelo nosso... o diretor-presidente da AEP, né, o Dr. Vinícius Cury, que ele falou, né, nossa, nós temos tantos negócios aqui no colégio, né, tantos pais de alunos que têm algum negócio, tem um escritório, tem um restaurante, tem uma papelaria, tem uma série de empresários aqui no colégio que poderiam, né, ajudar esses projetos e também que nós poderíamos conhecer esses negócios que são aqui, né, da nossa família do Bosque, né, digamos assim, da nossa comunidade acadêmica. E de fato, né, eu acho que os próprios alunos, só de procurarem esses negócios, já descobriram uma série de pais que têm, sei lá, uma série de coisas. E foi legal, porque a gente precisava de algum dinheiro para desenvolver o projeto e eles abraçaram a gente, nos apoiaram e tem outros que querem apoiar também. Acho que nos próximos episódios talvez já tenhamos outros patrocinadores também. E também é uma forma de nós crescermos como comunidade, né? Termos cada vez mais pais apoiando, conhecendo mais os negócios aqui do colégio
alguém que de repente está precisando de, sei lá, de um advogado, né? Olha, apareceu agora, hein? pode descobrir um pai do colégio que é advogado e pode auxiliá-lo, né? E passar confiança, ter essa amizade entre as famílias, né? Porque esse é um colégio feito por famílias para famílias, né? Nós costumamos dizer que a gente não matricula os filhos, né? Nós matriculamos a família inteira. Então, é muito bom porque o nosso projeto envolva, né, também a família como um todo, né? Então, provavelmente as nossas famílias vão ser os nossos primeiros ouvintes, né? Então, isso nos deixa muito felizes, assim, né? Então, o principal objetivo mesmo, né, era, como você estava dizendo, fazer uma comunidade mais integrada, né? Os pais se ajudarem entre si, com suas próprias empresas, né? Sempre dar prioridade a essa empresa da comunidade, né? E é como você disse, né, o colégio é muito integrado, né? Ele tem a formação de pais, tem a escola para o aluno, né, para o filho, então as preceptorias, né? As preceptorias, tudo para a família mesmo. Sim. E é muito importante você ver isso, que todo projeto, assim, a escola, ela dá oportunidade, os próprios alunos e pais que arquitetam e financiam, né, tudo isso que a gente está tendo agora aqui. E é muito bom isso. E como é que você acha que esse projeto, desse podcast, pode impactar e dar um incentivo para o colégio em geral, assim? Eu acho que talvez os próprios alunos possam falar sobre isso, né? Porque quando começamos o projeto, tivemos uma certa animação e fomos vendo que tinha muitas coisas que precisavam ser providenciadas, muitas dificuldades, eram muitos detalhes, né? Que a gente só se dá conta quando começa a fazer o trabalho, né? A gente, quando só imagina como vai ser, a gente acha que vai ser tudo tranquilo, tudo fácil, tudo... E não é, né? Porém, cada obstáculo que nós vencemos para conseguir chegar a esse primeiro programa, acho que ajudou muito os alunos, né? Incentivou muito e acho que todos nós aprendemos muito, né? Nós estamos acostumados a escutar podcasts e nem imaginamos o trabalho imenso que dá. Parece que eles simplesmente sentaram lá, começaram a falar e foi assim, foi simples, fácil, né? E a gente agora sabe que não é simples e fácil, que tem muitos detalhes, muitos pormenores, precisamos de ajuda de muitas pessoas e aprendemos muito, né? Então, acho que o primeiro impacto é em nós que estamos fazendo o projeto, né? A gente aprender mais, desenvolver algumas habilidades, né? E até surgindo novos interesses, né? Alguns alunos, o podcast permitiu coisas muito específicas, né? Como divulgação nas redes sociais, como mexer em equipamento audiovisual, criar redação publicitária para os posts, né? Ou procurar patrocinadores, falar com fornecedores, né? Então, assim, acho que cada pessoa se encontrou em determinada parte do projeto e pôde colaborar de alguma forma com as suas habilidades pessoais, né? E, além disso, acho que vai ser muito bom para a comunidade do colégio que nesse programa nós possamos receber várias pessoas que venham interagir com o colégio, né? Nós já temos um programa aí de episódios preparados com convidados, né? E teremos muitos mais e vai ser um local, uma oportunidade de interação desses convidados com os alunos, com os professores, com a comunidade acadêmica, com os pais, né? E acho que isso gera um impacto imenso, né? Ter contato com essas pessoas diferentes, pessoas muito estudadas, cultas, ou profissionais, né? Que conseguiram desenvolver bem a sua vida acadêmica, teórica e tudo mais, né? Já que a gente está no podcast de filosofia, acho que ajuda a incentivar os alunos, né? A também buscarem isso, a buscarem exemplos, buscarem referências para si, né? E ter contato com essas pessoas desde o ensino médio até antes, né? Desde o ensino fundamental, sempre que possível, né? Aumenta, né? O nível dos alunos, as suas referências, a sua visão de mundo, né? O seu arcabouço teórico, as suas capacidades intelectuais. Então, acho que só tem a contribuir, né? Com certeza. E se nós pudermos contribuir com o mundo, né, também, se o nosso podcast de repente virar uma referência, né, aí no mundo dos podcasts, aí, nossa, ótimo, excelente, ficamos ainda mais felizes, né? Mas acho que o impacto já é grande só nesse início, né?
Mas tem tudo para ser muito bom, né? Como você disse, as dificuldades, só quem está envolvido sabe. Tem o Roberto e o Guilherme ficaram a tarde inteira ontem organizando isso daqui. A gente chegou e teve que organizar mais coisa. Não é fácil, né? Mas a gente está aqui. O empreendedorismo é isso, né? A gente passar por uma adversidade e continuar indo no nosso objetivo. E a gente chegou. Sim, a gente não cria problemas, a gente só soluciona eles. Exatamente. Foi uma coisa que eu insisti muito com os alunos que vinham com muitos problemas. Eu falei, olha, o empreendedor não cria problemas. Ele vê os problemas, porque são muitos, né? E arruma a solução. Então, cada um arruma uma solução para o seu problema. Ah, mas não dá para colocar em tal plataforma. Vê um jeito, pesquisa, estuda. Ah, mas a gente não tem dinheiro para isso. Arruma o dinheiro, né? Eu me lembro, por exemplo, quando a gente começou o projeto financeiro, que era que precisava comprar, foi uma dificuldade para os alunos, porque assim, não, mas um microfone é muito caro. Isso é muito caro. Eu falei, olha, não pense em preço agora, pensa o que a gente precisa. Agora, como a gente vai conseguir o dinheiro depois, a gente vê. Isso é para frente. Vamos primeiro ver o que é necessário, né? E eu acho que a gente nem imaginava conseguir gravar com tantos equipamentos, com tantas coisas, com 3 câmeras, né, aqui alternando. Então, assim, acho que se a gente pensa grande, se a gente tem esse olhar magnânimo, né, em relação ao mundo, as coisas se realizam, acontecem, né? Senão a gente tava talvez gravando, sei lá, numa videoconferência, assim, né? Porque não vai dar, isso é o que dá, né? Então, acho que isso é o principal do empreendedor, né? Pensar grande e conseguir solucionar os problemas que, claro, né? Todo pensamento grande traz consigo, né? Ao infinito e além, né? Sempre pensando mais à frente e, né? É o que diz o Buzz Lightyear, né? Exatamente. Grande filósofo. Tá, mas agora a gente vai falar de filosofia propriamente dita, né? Que é o grande foco do nosso Filocast, né? Como o nome já diz. E a gente queria te perguntar como que a filosofia pode ajudar no dia a dia das pessoas, no pensamento das pessoas, né? Você que sabe sobre esse tema, como que ela pode influenciar, né? Me parece que no mundo de hoje, a maioria das pessoas, ainda mais pessoas práticas, né? Pensam que teorizar sobre a vida, sobre o mundo, né? Talvez uma perda de tempo, ou talvez algo que não reflita propriamente na melhora das suas ações, né? Mas toda pessoa que vai vivendo um tempo a vida, né, que constrói uma família, começa a trabalhar, de repente ela percebe que tem que ter algo além disso, né? Eu gosto muito de uma frase da nossa poetisa mineira Adélia Prado, né, que ela diz bem assim, que fica muito mal quando ela olha para a pedra e só vê pedra, né? Ou seja, o ser humano, diferente dos outros animais, a gente tem essa capacidade óbvia, né, que nós percebemos no nosso dia a dia, de olhar para uma pedra e ver muito mais que uma pedra, né? De falar da pedra como um obstáculo ou como algo sólido, né? De falar da pedra como uma coisa bela, né, um penhasco, ou falar da pedra no sapato como um problema, né? Então, assim, a gente tem capacidade de ir além, porque a gente tem essa capacidade racional. Então, todo ser humano, em algum momento da sua vida, começa a se questionar sobre várias coisas, sobre vários aspectos, alguns mais jovens, outros mais tarde, né? Alguns, às vezes, estão distraídos, né, pelos acontecimentos da vida, pelas realidades, outros têm mais chance de pensar sobre isso, mas nós, uma hora ou outra, em um momento outro da vida, a gente se questiona sobre, não sei, por que eu estou aqui, por que essas coisas existem. A pergunta fundamental da filosofia, né? Por que o ser e não o nada, né? Eu sempre falo para os alunos, né? Por que existe algo no lugar do nada, né? Talvez seja a primeira pergunta que a gente... claro, muita gente não formula nesse sentido, né? Não consegue chegar a por que eu sei e não o nada, mas de repente ela se espanta com a realidade, né? E vários filósofos traduziram a filosofia assim, o espanto, né? O maravilhamento. Você de repente olha para o mundo e diz: nossa, eu tô aqui há anos nesse mundo, mas por que que isso está aqui, né? E uma hora a gente se questiona sobre isso. Aí vocês devem perguntar, mas se questionar sobre isso não tem implicação prática nenhuma no meu dia a dia? Pelo contrário, acho que sim, sabe? E até as teorias psicológicas recentes têm provado isso. Os nossos comportamentos, né, vêm dos nossos pensamentos, né? Se eu penso que uma pessoa está chateada comigo, eu vou ter um comportamento diferente do que se eu achar que ela está de bem comigo, né? Óbvio, né? Claramente. Claramente, não é?
Com certeza. Então, assim, o meu comportamento é influenciado pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, ou seja, por aquilo que eu formulo como experiência de vida, né? Eu vejo isso nos alunos, né? Um aluno que se acha capaz, mesmo que ele nem seja tanto, ele muitas vezes consegue ir além, ele consegue ter um comportamento mais positivo em relação à vida do que o aluno que se acha incapaz mesmo sendo, né? Mas o pensamento dele de incapacidade impede ele de tomar atitudes que sejam capazes, né? Então, como eu falei, a filosofia, você sendo culto ou não sendo, você lendo vários livros ou não sendo, ou não lendo, você tendo uma educação formal ou não tendo, ela uma hora ou outra vai chegar na sua vida, porque você vai pensar, né? Todos nós pensamos e vamos elaborar pensamentos sobre a vida, né? Todos nós já conhecemos pessoas muito simples, né? Que não tiveram possibilidade de ter uma educação formal e que, na sua própria reflexão sobre a vida, chegaram a ideias claras, universais, profundas, né? E que você diz, poxa, isso é a verdade, né? E talvez a filosofia seja isso, um encontro com a verdade sobre a realidade, né? Que nós estamos procurando, né? Um risco que os alunos correm, né? E que eu sempre repito isso constantemente, é que muitas vezes a gente vai estudando os filósofos e parece que cada um diz uma coisa, então não existe a verdade, né? Ah, esse pensa isso, aquele outro pensa aquilo. E eu sempre peço para que eles contraponham o que o filósofo está falando, né, com a realidade. E o filósofo pode acertar e pode errar. Eu, pelo menos os filósofos que eu li, eu não vi nenhum que acertou em tudo, que disse, nossa, esse aqui não errou em nada, né? Nem até aqueles que eu acho que acertaram muito, como Aristóteles, me parece que em alguns pontos ele derrapou, né? E nem tem aquele filósofo que nós dizemos bem assim, nossa, esse não acertou em nada, né? Mesmo os filósofos difíceis, como, sei lá, Friedrich Nietzsche, me parece que em algumas coisas eles perceberam a realidade tal como ela é e às vezes nós temos dificuldade de enxergá-la assim, né? Então, a posição filosófica nos ajuda a encarar a vida, não vou dizer nem com otimismo, mas com realidade, né? Enxergar as coisas como ela realmente é. E o pensamento filosófico permite isso, né? Permite uma interpretação racional acerca da realidade. E como é que isso ajuda, né? No nosso dia a dia, né? Depois dessa espiral toda, né? Eu acho que ajuda porque em todo momento da nossa vida nós precisamos fazer escolhas, né? Principalmente no nosso agir. Nós precisamos agir em relação a nós mesmos e em relação aos outros. E a pessoa que não pensa, né, ela dificilmente vai tomar a escolha correta, né? Tem, só para citar a cultura popular, né, tem uma música do Roberto Carlos, né, que chama A Sua Estupidez, e ele fala para a amada assim, a sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo, né? E ele diz assim, pense ao menos uma vez, né? Se precisar, pense outra vez, né? E aí ele diz bem assim, que as pessoas que não pensam, que vivem assim sem pensar, sem tomar a escolha correta na vida, vivem mal, né? Por quê? Porque a vida é um desastre, né? Então, assim, pegando talvez essa poesia amorosa, né? No fundo é assim, a pessoa que vive sem pensar, né? Que vive na base da estupidez, né? Como ele chama, talvez ela não fosse estúpida, mas segundo ele ela era, vive só. Vive no impulso, né? Vive triste, né? Vive sozinha. Então, assim, isso já é pensamento filosófico, né? Quando você pensa qual é a melhor ação que eu devo tomar em determinada situação, você já está fazendo, de certa forma, uma filosofia moral, né? Ou seja, é melhor eu agir assim. Então, assim, não é que você precisa estudar todos os filósofos do mundo, mas essa posição filosófica em relação à vida, de que existe uma forma melhor de agir e de que, por meio do meu pensamento racional, eu posso alcançá-la, isso já é fazer filosofia de alguma forma, né? Acho que é isso, assim. E quando que você teve seu primeiro contato, se você consegue se lembrar, né? Quando que você começou a se questionar sobre a vida e ter esse contato com a filosofia? Você pensou, a filosofia realmente pode mudar alguma coisa do meu agir, do meu viver? Nossa, pergunta difícil essa. Não, me parece assim, eu sempre li muito desde criança, né? Então, eu sempre fui uma criança que li muito e já no início da adolescência eu já lia coisas assim,
difíceis, digamos assim, né? Coisas que já não eram tão bobas. E talvez esse foi o meu primeiro contato com a filosofia, mas eu não sabia que era filosofia, né? Quando eu tinha, sei lá, 13 anos, eu comecei a ler os sermões do Padre Antônio Vieira, né? Que eu gosto muito, né? Tento convencer os alunos de que é maravilhoso, muitos não conseguem. Esse que o Fernando Pessoa, né? Desse que é o maior autor da língua portuguesa, que escrevia muito bem e tem os textos maravilhosos, né? E eu só descobri depois que quase todo sermão dele, na verdade, é um profundo tratado de filosofia, né? Ele dá um argumento e ele diz para você que vai provar esse argumento, né? Esse é o trabalho do filósofo, né? Ele dá o argumento, ele diz o que ele quer dizer e tenta provar para você que a realidade é assim, né? Claro, ele usa esse método aristotélico, claro, para as coisas espirituais, porque ele era padre, ele estava pregando um sermão, mas também usa isso para coisas, para realidades temporais, né? Porque ele estava preocupado também com questões do tempo dele, né? Com a desigualdade social, com a opressão que algumas classes da sociedade viviam na época, como os índios, os negros, né? E ele usou o argumento racional para defender ideias que me parecem justíssimas, né? Como, por exemplo, defendeu a dignidade dos negros. Foi um dos primeiros, na época, a dizer que ter escravos era pecado mortal, isso utilizando do pensamento racional filosófico, né? Defendeu a dignidade dos índios, né? Vejam que uma das preocupações quando os portugueses chegaram ao Brasil era de saber se o índio era pessoa ou não, né? E só o argumento filosófico da tradição cristã foi que permitiu dizer, não, olha, o que é o ser humano? É a imagem e semelhança de Deus. E eles são imago et similitude Dei, né? Então, eles são a imagem e semelhança de Deus, então são seres humanos, então nós devemos batizá-los. Você vê que a posição filosófica, nesse caso, foi anterior à posição religiosa, né? Eu preciso primeiro saber se é ser humano e depois eu tomo uma atitude religiosa. E veja como impactou, né? A partir do momento que os jesuítas disseram, não, é ser humano, então nós temos que batizá-lo. E teve várias missões para batizar os índios, para catequizá-los, né? Vários trabalhos bonitos aí na história do Brasil. Então, acho que o meu primeiro contato com a filosofia, digamos assim, foi aí, e eu me encantei com essa ideia de você ter um pensamento e argumentar sobre ele, né? Acho que mais tarde isso também se misturou com o direito, né? Porque talvez seja o trabalho do advogado também, né? Pegar um argumento e tentar provar que é aquilo lá. Acho que assim, foi mais ou menos isso, né? Agora eu queria te perguntar uma coisa, sobre as filosofias de vida, assim, quais são elas, assim, né? E o que você pensa delas? Qual que você acha que está mais perto do seu jeito, assim, de viver? Qual que você acha mais correto? Bom, filosofias de vida, digamos assim, tem milhares, Tem né? muitas. E é um termo que a gente usa assim meio genérico, né? Às vezes não é uma filosofia, não é propriamente uma filosofia, porque o que seria filosofia? Seria um argumento racional sobre as causas primeiras das coisas, né? Então, tem coisas que nós chamamos de filosofia de vida que não necessariamente são filosofias de vida, pode ser um estilo de vida, né? Porque às vezes não está embasado num pensamento racional, né? Sei lá, minha filosofia de vida é curtir a vida doidado, né? Sei lá, ir pra balada todo dia. Pode ser que isso seja uma filosofia, tá? Porque, sei lá, alguns filósofos disseram, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? A vida é breve, então tenho que aproveitar o máximo. A pessoa chega à conclusão de que aproveitar o máximo é ir à festa todo dia. Pode ser que seja uma filosofia de vida, mas em geral a pessoa não faz essa argumentação racional, né? Ela pensa simplesmente que é prazer. É um estilo de vida. Ela gosta de ir e tal, então ela leva isso como um estilo de vida, não propriamente como uma filosofia de vida, né? A filosofia de vida seria, a partir de um pensamento que eu tenho, eu tomo determinada atitude, né? Nós temos uma filosofia de vida que está em alta aí, né? Na livraria. Você chega lá e está lá o livro que é o estoicismo, né? Ou seja, no mundo tão confuso como o nosso, onde as pessoas experimentam tantas paixões todos os dias, né? Raiva, tristeza, frustração, orgulho, depressão, ansiedade, né? E às vezes depressão com ansiedade, né? Mistura tudo e padecem desses males, né? Por exemplo, uma filosofia estoica, né? Que é uma filosofia antiga, né?
que traz a ideia de que nós devemos evitar as paixões e as preocupações do dia a dia, porque isso nos traz sofrimento, né? Então, quando nós evitamos as paixões, seja ela alegria demasiada, tristeza demais, ou seja, quando nós vivemos apáticos ao mundo, né, sem nos deixarmos tomar pelas emoções, nós não sofremos, né? A gente geralmente sofre, segundo os estoicos, porque nós deixamos nos dominar pelas paixões. Você recebeu uma notícia muito triste, né? Que a sua mãe faleceu. Você tem duas atitudes em relação a isso. Você pode, de repente, ficar muito triste, desesperado, dizer como será a minha vida daqui por diante, e a minha vida não faz mais sentido, e eu vou chorar de noite, eu vou ficar ansioso. Ou você pode ter uma atitude, nossa, minha mãe teve uma vida muito boa, excelente, agradeço ao universo por ela, e está tudo bem. Todos nós seres humanos morremos, eu não preciso ter uma emoção demasiada em relação a isso. Eu gosto que, não sei se é uma frase deles assim, mas que eles dizem assim, se eu não posso mudar uma coisa, estou preocupado com uma coisa que eu não posso mudar, então não tem por que eu ficar preocupado, se eu não posso fazer nada sobre ela. E se tem uma coisa que eu posso mudar, que eu posso, né, mudar, alterar a coisa que vai acontecer, então não tem por que eu ficar preocupado também, porque eu posso mudar. Então Sim. não tem por que você ficar preocupado com coisas que você não pode mudar e com coisas que você pode mudar. O que não está nas suas mãos não deve estar na sua cabeça também. Exatamente, é o famoso provérbio, o que não tem remédio, remediado está, né? Sim. Então, por exemplo, essa é uma filosofia de vida que me parece que está em alta hoje em dia. Por quê? Porque nós vivemos muitas emoções de maneiras exageradas, né? E aí, uma filosofia que se propõe a dizer a você, olha, se controla aí, baixa as emoções, porque você só vai sofrer por causa delas, me parece que, poxa, Faz sentido. Faz sentido, né? Outra que eu acho Só que também tem suas dificuldades, né? Será que realmente a gente precisa viver completamente apático em relação à vida? Ou seja, não se deixar levar algum momento por uma emoção, né? Não sei. Tem aspectos bons e ruins, né? Porque as emoções em si não são ruins, Sim. né? Talvez nos deixarmos dominar por elas é ruim. Mas, assim, o desejo do estoico propriamente dito é depois de um tempo não sentir mais emoção, né? Ou seja, não ter mais a tristeza, também não ter mais a alegria, não padecer as paixões humanas, né? Não se apaixonar por ninguém, né? Não sei, isso me parece pouco humano, né? Nesse sentido. Acho que nós seres humanos temos que vivenciar isso. Não querer vivenciar isso é desumano, né? Não sei, minha impressão pessoal, né? Eu concordo. Eu acho que o oposto dessa daí seria o hedonismo, né? Que é a pessoa, que também acho que também está em alta, que é a pessoa tentar buscar o máximo de prazer possível. Como eu citei esse caso, a pessoa que quer ir à festa todo dia, né? O hedonismo é justamente isso, né? É a busca exagerada pelo prazer, né? O prazer em si não é algo ruim, né? Todos nós temos prazeres cotidianos, né? Como chegar em casa, como ver o sol, como apreciar a paisagem, como encontrar um amigo, conversar com ele. Tem esses prazeres menores e temos prazeres maiores, né? Como o prazer de comer uma comida saborosa que você gosta muito, como os prazeres sexuais, os prazeres da bebida alcoólica, outros tipos de prazeres, né? Que talvez sejam um pouco mais intensos, né? E o hedonista é aquela pessoa que, digamos assim, vive a vida voltada para o prazer, né? O objetivo da vida dele é o prazer. E o problema grave é que quanto mais a gente se volta para o prazer, a gente acaba tendo menos prazer com as coisas, né? É a situação, por exemplo, de um drogado, né? Ele pode ter prazer da primeira vez que ele faz uso de drogas, né? Conforme isso vai virando um vício... O ciclo do vício, né? A pessoa busca prazer, alcança ele, e daí fica querendo mais e fica um ciclo. Fica um ciclo e, quer dizer, o homem hedonista acaba sentindo menos prazer e fica menos sensível aos menores prazeres da vida, né? Então, veja, isso que parece uma novidade para a nossa contemporaneidade, os antigos já identificaram isso muito antes de nós, né? O que me impressiona, às vezes, lendo alguns filósofos antigos, né, que de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, é que você olha e diz bem assim, nossa, naquela época ele já pensava isso. Era né? inteligente. E eu olho para a natureza humana hoje, né, tantos milhares de anos depois, e digo bem assim, nossa, isso continua assim, né?
E aí eu acho que às vezes a gente se ilude um pouco com a quantidade de tecnologia e coisas que nós podemos fazer atualmente, né? Porque hoje tem computador, tem celular, tem não sei o que, a vida está muito diferente, né? Mas aí você lê um filósofo antigo desse e você diz, poxa, a natureza humana continua muito parecida, muito igual. E não sei se as coisas mudaram tanto, né? Nesse sentido, né? O homem continua sendo o homem, né? Mesmo a gente com esses fones, esses microfones aqui, continuamos tendo questões humanas, né? Sim. Agora o Sonoto pega as perguntinhas lá que a gente preparou para você. Então a gente preparou umas perguntas um pouquinho diferentes. Tipo, você veio aqui pensando que ia ter uma pergunta sobre um filósofo mais antigo, assim, a gente preparou uma coisa mais atual, assim. Esse é o nosso quadro. Quem falou essa frase? Que a gente vai dar... Acho que... A gente vai dar uma frase para você e você vai ter que... E vai dar duas opções. Ou um filósofo, ou um personagem, ou celebridade do mundo atual. Nossa, espero que eu não erre, né? Então, ó, primeira frase. O poder surge em resposta... Perdão. O poder surge em resposta a uma necessidade e não a um desejo. Quem que falou essa frase? Filósofo Platão ou personagem Goku, Dragon Ball? Como é a frase? Perdão. O poder surge em resposta a uma necessidade e não a um desejo. Em resposta a uma necessidade e não a um desejo? Você vai ter que fazer essa por eliminação, né? Que você não sabe nem quem é o outro. Não sei. Não me parece de Platão, mas eu também não sei o que o Goku fala, não faço a mínima ideia. É Dragon Ball. Né? Certa resposta. Eu nem falei a resposta. Você não falou? Mas é Dragon Ball, acertei. Eu achei que ele tinha falado Dragon Ball, mas tá bom. Essa frase mas eu ia chutar no Dragon Ball mesmo, então tá bom. Então segue aí, um ponto pra mim. Segunda questão vai ser 4 frases. Segunda frase. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Quem que falou essa frase? O filósofo Aristóteles ou o personagem Anakin Skywalker? O nosso caráter é resultado da nossa conduta? Certo. Olha, pode ter sido Anakin, mas é bem aristotélico isso aí. Eu votaria no Aristóteles. Certa resposta. Olha, muito bom. 2 pontos já. Agora, essa é a mais difícil. Terceira frase. Nós, conservadores, somos chatos, mas também estamos certos. Quem que falou essa frase? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ou o filósofo Roger Scruton? Aqui, deixa eu ver. Nossa. Questão de política, né? Não sei, acho que os dois poderiam ter falado essa frase, mas não sei se o Bolsonaro se considera chato, né? Mas o Roger Scruton acho que tem certeza disso. Vou no Roger. Essa aqui é fácil. Certa resposta. Roger Scruton falou essa frase. Por que ele tá acertando todas? Agora, essa aqui é interessante, ó. Isso é interessante. O amor é entregar a alguém uma arma e deixá-lo apontar para sua cabeça, acreditando que ele não vai puxar o gatilho. Quem disse essa frase foi Bob Esponja ou Kierkegaard? Nossa, eu não sei, desenhos infantis estão com frases assim tão pesadas, sei lá, eu vou no Kierkegaard, mas... Sinto dizer que Bob Esponja falou essa frase. Nossa, que... Por essa eu só não esperava. O que as nossas crianças estão assistindo, hein? Então é isso. Então essa era a pergunta para fechar o programa agora, né? Esse é o nosso programa piloto, o primeiro episódio, né? Sim. A gente agradece muito a sua presença aqui. Tá aqui E a todos os patrocinadores, toda a equipe, todo mundo que ajudou e a gente agradece demais. Alunos, manutenção, todos os envolvidos que ajudaram o nosso projeto. Não, eu que agradeço, fico muito feliz de ver nascer o primeiro episódio, né, do nosso podcast, de muitos outros que certamente teremos, e é uma alegria para mim poder participar com vocês, fico muito contente, desejo que depois de nós, né, mesmo que eu e vocês não estejamos mais aqui, o projeto continue também, né, e dê continuidade, tá bem? Uma alegria para mim, vida longa ao nosso projeto aí. Vida longa. Uma salva de palmas aí, então.
Muito obrigado. Deixa o like, compartilha esse vídeo, segue a gente no Instagram, em todas as plataformas sociais. E até o próximo episódio, Zanotto. Até o próximo episódio.